de domingo. O tema da nossa pregação é Conhecendo ao Deus de Israel. É isso que nós iremos aprender através da sua palavra, a conhecer a esse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. Nós sabemos que o significado da palavra Israel é vencedor. Então, Deus não dos perdedores, mas dos vencedores. É isso que nós iremos estudar nesta noite. Para isso eu convido os irmãos que abram a Sagrada Escritura em 1 João, o apóstolo do amor. Iremos aprender com ele, que foi inspirado pelo Espírito Santo, para conhecermos a esse Deus maravilhoso. No capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, e o versículo 6. Aqui ele nos mostra uma interrogação se conhecemos a Deus ou não. E diz: qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. Nós nos colocamos então numa posição difícil. Quem é que não peca? Quem é que não tem suas falhas, seus erros? Mas não é de erros e de pecados involuntários que aqui fala o apóstolo João, e sim o pecado voluntário, a quebra do mandamento voluntário. Tem o conhecimento e não guarda. É disso que o apóstolo está dizendo. Conhece a lei, mas não guarda por qualquer motivo que seja. Dessas pessoas, desse grupo de pessoas que o apóstolo João aqui cita, que não conhece a Deus. E no versículo 12 e 13, assim nos diz: no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, que faz a mesma comparação. Nos Evangelhos de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então se deu a conhecer, e através do Espírito se deu-se a vontade, não a vontade do sangue, porque nós não temos vontade de conhecer a Deus. Nosso coração é totalmente inclinado à maldade, ao erro. Mas na sua misericórdia ele fez. Aqui no Evangelho de João fala dessa luz maravilhosa, fala de Jesus. Se Jesus é Deus, não tem princípio, também não tem fim, e demonstra aí o conhecimento. Diz aqui: as epístolas de João transmitem um espírito de amor, mas quando ele chega em contato com essa classe que quebra a lei de Deus e ainda se orgulha de estar vivendo sem pecado, não hesita em adverti-la quanto ao seu terrível engano. Então ele é conhecido como o apóstolo do amor, o apóstolo João. Mas quando ele vê uma classe de pessoas que transgride a lei de Deus e dizem que não há pecado, não há erro nisso, daí ele lhes adverte. Uma advertência dura, porque ele diz que se não é de Deus, é filho do inimigo, do diabo. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 5, diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão.
é o que aconteceu de fato, quando o nosso Deus, o Senhor Jesus, resplandeceu nas trevas desse mundo. Isso é uma coisa que está registrada nas Sagradas Escrituras. As trevas, elas não compreenderam a Cristo, porque era a luz, era o bem e era o amor. Falando um pouco sobre essas trevas, no livro de Apocalipse, nós temos que ter uma ideia, um conhecimento que nós estamos numa guerra, num conflito. E Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 4, ali nos cita que o inimigo, quando teve a sua rebelião no céu, ele estendeu a terça parte dos anjos, que são chamados anjos caídos, ou demônios, como nós conhecemos, aqui para baixo. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Irmãos, se a palavra de Deus diz que no céu existe milhares de anjos, que no livro de Apocalipse são citados como as estrelas, e uma terça parte dessa, então nós temos que estar cientes que aqui neste mundo há milhares de demônios, essas trevas que o Evangelho de João fala, infelizmente alcança várias pessoas e transformam a vida delas num desastre total. Se nós abrirmos uma experiência que mostra isso, nós não estamos aqui para exaltar o trabalho do inimigo, mas para fazer conhecer com quem nós estamos lidando. Ele pode ser forte, mas o nosso Deus, esse Deus de Israel, a sua força é incomparável. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 8. Ali tem uma experiência de dois homens que estavam envoltos por essas trevas, estavam possuídos. 28 e 29. E tendo chegado à outra margem da província dos Gadarenos, saíram ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aqui demonstra que não eram os dois homens que estavam falando, mas sim aqueles demônios, que eram vários, que tinham possuído aqueles dois homens. A Bíblia não registra o motivo deles estarem endemoniados, se for por causa deles, por ações erradas deles ou dos pais. Pois a palavra de Deus diz que se um pai desvia do caminho, quebra os mandamentos, até a sua terceira e quarta geração também são amaldiçoados. Mas a Bíblia registra então o nosso Deus poderoso, que liberta esses dois que estavam em trevas. Esse é um dos trabalhos de Cristo,